Boa tarde. Esse é o Filosofia Pop e hoje nós vamos falar sobre um tema que nós intitulamos Liberdade e Encarceramento. Eu convidei para falar sobre liberdade e encarceramento Dina Alves, que é advogada, e Débora Diniz, que é antropóloga. Existe um fenômeno, digamos, das últimas décadas que a gente pode chamar de encarceramento em massa. Então, é quase que, vamos dizer assim, uma mania de trancafiar pessoas dentro de prisões. Isso acontece no mundo todo e o Brasil é um dos países onde mais pessoas são aprisionadas no mundo. E nós precisamos nos perguntar que fenômeno é esse. Por que encarcerar pessoas? Se vocês lembrarem que no passado os cárceres serviram tanto para trancar pessoas que eram consideradas criminosas, quanto para também trancar pessoas consideradas loucas. Ou pessoas indesejáveis, ou pessoas que deveriam ser silenciadas. Se a gente pensar nessa história, nessa mínima história do cárcere, do século XVIII para cá, o cárcere ele tem uma função, que é a de punir, a de vigiar, a de controlar. E também a função de fazer maldade com as pessoas, que eu acho que é uma coisa que a gente pode também aqui discutir. Esse elemento de tortura. E aí, o elemento de tortura no sentido de que não apenas as pessoas vão sofrer castigos físicos nesses ambientes, mas também vão sofrer um castigo muito pesado, que é um castigo simbólico e imaginário, um castigo que implica o modo de viver e de existir, relacionado à privação da liberdade. E aí o tema da liberdade entra para a gente como uma grande questão. Dina, o que você tem a dizer sobre isso? Como que você vê essa questão na nossa cultura? Qual é a fonte, qual é a função? Para que serve? Por que a sociedade hoje se orienta para esse encarceramento? A sociedade brasileira é uma sociedade altamente punitivista, isso já desde a época colonial, né? Como foi formada essa sociedade, esse pensamento criminal, né? Com a formação do Código Penal, por exemplo, que é um Código Penal altamente punitivista, patrimonialista, né? A defesa da propriedade. Então, isso talvez responda ao superencarceramento em massa que a gente tem no Brasil hoje e que a maioria dos crimes são crimes contra o patrimônio e crimes de tráfico de drogas. E aí uma outra questão também que é importante a gente também colocar em diálogo aqui é esse recorte racial, né, que tem aí no Brasil, que é a maioria da população ser negra, ser pobre, tem um território específico onde está essa hipervigilância da polícia, né, do Estado Penal. Uhum. O que você tem a dizer sobre isso, Débora? O que é um encarceramento em massa? Você tem uma história também muito legal por conta das tuas pesquisas com a questão dos manicômios judiciários, né? O que é um manicômio judiciário, né? Esse lugar onde está o louco, alguém em sofrimento mental, que cometeu um crime. No imaginário social, é aquele que mais nós temos medo, né? É o psicopata. É alguém que está nos filmes de serial killer. Uhum. É o pedófilo da comunidade. E eu visitei todos os manicômios do país. Só para você ter uma ideia, há 10 anos atrás, antes dessa pesquisa, o Brasil não sabia quantos espaços como esse existiam. Então, sequer sabia quantas pessoas estavam ali dentro. E a primeira história que eu ouvi desses lugares era que eles prendiam o doido da comunidade, o louco da comunidade, toda a comunidade tem seu doido, né? Que um dia tinha roubado uma bicicleta e que estava ali dentro.
Falei, não é possível. Eu vou encontrar é o psicopata, eu vou encontrar é o pedófilo, é o assassino, é o matricida, o que mata a mãe. Sabe, em todos os manicômios que eu fui, tinha um ladrão de bicicleta. O cara, ele tinha roubado uma bicicleta aos 18, 19 anos e estava 30 anos ali dentro. O Brasil não tem prisão perpétua, mas o Brasil tem abandono perpétuo, que era o que você dizia no início, esse lugar de servir para um castigo sem fim. Então, se nós começarmos por esses lugares que nós não queremos olhar, né? Porque a gente tem medo do louco gritando, do louco que vai fazer um pequeno furto, porque é isso que ele está lá dentro. Ele não está lá dentro porque ele matou. Ele não mata. Ele não é um estuprador. Ele não é o que mata a mãe. Ele não mata as criancinhas. Ele é pego no flagrante fazendo uma besteira, um xixi na rua, roubando uma bicicleta. E ele está ali 10, 20 anos. Quando esse cara volta para a comunidade, se ele voltar, ele não tem mais ninguém no mundo. Ele vira um abandonado. Aí a gente vai buscar um asilo para ele. Eu encontrei, então, locais em que tinha calabouço. Calabouço. Pessoas que estavam ali por uma história de uma deficiência intelectual, que nós falamos comumente, um retardo, um atraso mental. Então, esse é o lugar do depósito de gente que nós não queremos ver. Existe uma estrutura, né? Você estava falando desse recorte racial e de classe dos habitantes desses espaços, enfim, de encarceramento, né? Lugares onde as pessoas são trancafiadas, e isso que a Débora está trazendo é super importante. O abandono como uma marca desse processo, né? Você citou o caso do cidadão que se envolveu com algum tipo de tráfico de drogas. As mulheres também têm muito a ver com isso, né? Mas você acha que esse tráfico de drogas está relacionado também à questão racial? Totalmente relacionada, sim. Eu desenvolvi a pesquisa, né, em 2015, e o resultado da pesquisa, inclusive, comprova isso, porque a maioria das mulheres que eu tive encontros, que a gente conversou, que eu analisei os processos judiciais também, a maioria são mulheres que não são traficantes, não tem nenhum tipo de gerência na economia do tráfico. São mulheres pobres, mulheres negras, mulheres mães de mais de 2 ou 3 filhos, mulheres oriundas das comunidades pobres. Então, mulheres que tinham sido presas sem nenhuma quantidade de drogas com ela e foram presas e condenadas como traficantes. Como justificar isso, né? Quer dizer, a gente olha por estatística. Como que a gente faz para entender isso? Quer dizer, o cidadão comum, ele não imagina. Ele mora lá no seu apartamento, na sua casa, no seu bairro, e ele não imagina, porque o mundo dos presídios é também um mundo muito isolado de certas classes sociais, né? Digamos, as classes sociais menos favorecidas são as mais trancafiadas, são aquelas que, quando você também não está lá dentro, você está vivendo a experiência do seu familiar que foi preso. Mas existem classes que não são tão presas, né? Isso que eu estou perguntando. Pois é, a gente pode ver, por exemplo, aí a gente volta nas estatísticas que tem que ser colocada. Obviamente que não é falar de números frios, né? Pessoas transformadas em números, mas as próprias estatísticas do governo, que coloca aí mais de 90% da população carcerária como população negra, pobre, e oriundas de territórios racializados, as periferias, comunidades, guetos, becos do país. Se a gente considerar que a maioria que está preso, né, dessa população que está presa, são população negra, e que essa população, quando a gente vai pegar os processos, por exemplo, não justifica uma prisão, 40% dos presos brasileiros são presos provisórios. Então, já começa por aí. Então, ou seja, se são presos provisórios, não teve uma condenação ainda. Né? Não tem o mesmo benefício penal de uma pessoa rica, branca, moradora de uma comunidade nobre, como Morumbi, como Copacabana, como um bairro nobre de Salvador. Então, é gritante, inclusive isso aparece na mídia, a forma desproporcional do encarceramento de grupos da favela, das comunidades, e o benefício penal que outros grupos recebem com a sua liberdade, vamos dizer assim.
né? Esse benefício, esse privilégio de nem sequer ser preso. Nesse caso, a liberdade seria um privilégio branco e de uma classe social abastada. É a branquitude brasileira que tem essa liberdade dentro da sua bolsa, na sua gaveta. Né? É a branquitude brasileira que tem esse poder e esse privilégio de caminhar nas ruas e não ser abordado pela polícia. A polícia ela está constantemente, continuamente e todos os dias na periferia. Né? A periferia, na verdade, é um cerco militarizado. Qualquer periferia do Brasil. A maioria dos meninos, Márcia, que está preso hoje, por exemplo, Fundação Casa, se a gente pensar, né, e considerar que Fundação Casa é parte desse, né, desse processo de encarceramento, ainda que não queiram dizer que é, mas é a forma como se tortura, como se prende, como se, né, acontecem as sistemáticas violências lá dentro daquele espaço. Se a gente for entender, por exemplo, qual acusação que tem para cada menino, a maioria foram presos com 18 gramas de maconha. Né, quantidade que não seria tráfico de drogas. Mas essas são as acusações, tanto para os meninos pobres quanto para as mulheres. Então, você acha que é seguro a gente dizer que é um controle de uma população que, digamos, nesse registro dos privilégios, deve ser controlada, deve ser, enfim, é considerada indesejável ao sistema econômico e político? Olha, o cárcere, né, a prisão, ela foi construída para extermínio. Né? Alguns corpos têm o seu privilégio de ser apenas controlado dentro da prisão, por exemplo. E que controle seria esse? A docilidade do corpo, sei lá, sair da prisão, por exemplo, e a pessoa ter a oportunidade de entrar no mercado de trabalho. A realidade que a gente vê hoje não é essa. A pessoa sai do cárcere, mas o cárcere não sai da pessoa. A pessoa está com carimbo. Ela é um ex-condenado, ela é um ex-presidiário. Isso se estende para toda a família, que a família também está encarcerada junto. Isso traz também a questão, digamos, mais no pano de fundo, né? A fundamentação, vamos dizer assim, cultural desse tipo de processo de encarceramento, não é? Então, é como se isso que você falou, né? O cárcere não sai da pessoa, a prisão não sai da pessoa, ela é carimbada com isso e leva isso para a sua vida. Nunca mais arranja um emprego, nunca mais é vista como uma pessoa qualquer. Isso significa uma falência também do sistema penal, né? Mas sabe o que eu fico lembrando? É uma falência de todo o sistema. Eu fico lembrando muito do Machado de Assis com aquele conto do alienista. Aquilo também nos ajuda, não ajuda? Para pensar hoje, para a garotada que já leu, que fez vestibular e leu a história do Simão Bacamarte, que era um médico, né? Que entrou numa mania de prender todo mundo, considerando que todo mundo era louco. Exceto ele. Exceto ele. Será que a gente não está vivendo isso no Brasil contemporâneo? Será que a gente não tem uma espécie de complexo de Simão Bacamarte? Essa sua pergunta ela é muito boa, mas ele é um complexo para alguns. E quem são esses alguns? Eu queria me somar a tudo o que ela disse. Né? É um recorte racial, é um recorte de classe, mas é de quem essa elite, que é o Bacamarte, tem medo. Porque há uma cultura do medo partilhada entre nós. E nós falsamente acreditamos que colocar essas pessoas entre grades vai solucionar o nosso medo. Nosso medo de ser assaltado, nosso medo do trombadinho, em geral patrimônio, né? Porque quem morre mesmo são nas guerras da periferia, pela polícia e entre guerra de sangue, né? Entre grupos de tráfico. Então, aqui nós estamos falando de uma falsa solução para o medo. Durante um ano, eu fiquei no equivalente à Fundação Casa, em Brasília, e eu puxava um plantão. Então, eu fiquei junto com a equipe de carcereiros. A cada 72 horas, eu passava 24 horas dentro da unidade. Então, eu dormia na unidade, convivia com as meninas. Era uma unidade feminina. E dali, eu saía para dar aula. Eu sou professora na Faculdade de Direito. Então, eu ia dar aula para quem futuramente talvez fosse prendê-los, defendê-los, julgá-los. E o que eu costumava dizer é, elas vão voltar. E o que nós estamos fazendo, se não é por elas, que vocês conseguem pensar, é por nós. Elas vão voltar. E elas vão voltar com muito mais raiva de nós. Porque nós não fizemos nada. Num dia típico de 24 horas, de uma menina de 14 anos, Márcia, ela era tão pequenininha que tinha vezes que eu não via pela grade. Ela não havia menstruado ainda.
porque a legislação permite de 12 a 21 anos, vai estar dentro desse sistema. Então, isso é trabalho infantil, que em algum momento, aos 8, 9 anos, ela vai para a rua entra nela e aí ela é presa. Só que ela vai voltar. Então, a pergunta do que nós vamos fazer por esse enorme sistema é uma pergunta que diz respeito a todas nós. Eu não sei se é uma pergunta ou se é uma provocação, uma reflexão, mas eu sou educadora, eu trabalho num espaço de brincar, que recentemente a gente tem recebido muitos meninos de rua. E é um espaço que eles podem estar e tudo, eles têm estado bastante. Hoje, à tarde, estava rolando uma brincadeira e entre 4 deles, duas duplas de irmãos, e eles estavam querendo brincar, tem uns puffs redondos, e eles queriam transformar num veículo. E o veículo que eles estavam querendo transformar era um camburão. E aí eu falei assim, mas né, tantos veículos que a gente pode construir com essas rodas, né? Por que um camburão, né? Não, um camburão. Eles insistiram e construíram e ficaram um tempo brincando com um camburão. E eu fico pensando um pouco sobre essa perspectiva, né? O mais velho deles tem 10 anos, o mais novo tem 5. E eles moram na rua, enfim, são todos negros. E eu fico me perguntando um pouco sobre eles terem 5, 6 anos e já saberem que provavelmente em algum momento eles vão encontrar um camburão. E que esse camburão é para eles, né? Tá no imaginário, né, da construção lúdica deles. É muito louco, assim. Isso que você falou, que a rua entra, às vezes a rua né? Enfim, o que eles têm e tal. Eu costumo fazer uma reflexão no sentido de tentar entender que essa prisão, né, esse encarceramento, essa prisão, esse contato com essa violência do Estado, ela tá para alguns grupos sociais muito antes da pessoa entrar dentro de um espaço de enclausuramento, de um espaço físico que é a prisão, que é uma penitenciária, que é uma fundação casa. Ela começa muito antes, é todo um processo de desumanização. Então, por exemplo, quando um menino ele escolhe brincar e vai brincar para fazer um camburão, um carro da polícia, é o contato diário que essa população tem com a polícia. Na quebrada, na favela, na comunidade. Porque é a forma que o Estado chega. Ou seja, o camburão acaba sendo um signo dessa infância marcada e dessas vidas, né? Desse cotidiano marcado por um policiamento total, onde, digamos, faltam políticas, enfim, a presença de um mecanismo de controle está lá. Sim, e que a gente também não caia numa resposta simples de uma demonização de nenhuma instituição, né? Aqui não é uma conversa sobre demonização da polícia. É, na verdade, que uma desmilitarização da polícia, o que significa? Que o papel dela pode ser um papel social, mas não esse papel de se imaginar que é uma força bruta contra o próprio cidadão. Então, essas crianças poderiam brincar com outras instituições do Estado, fosse um carro de ambulância, isso faz parte também da infância. Então, a nossa dúvida é o que significa a escolha do camburão por esse conjunto de crianças, de quem são elas. Porque, na verdade, a responsabilização maior, ela está numa instituição muito importante, porque é uma instituição de mediação para a porta giratória do presídio se mover, mas nós temos os conselhos tutelares que não recuperaram essas crianças, nós temos a educação que não recupera essas crianças, nós temos toda uma ordem do trabalho que essas famílias inteiras vão para a rua no mercado do tráfico de drogas. Na nossa sociedade, a gente pode dizer que existe uma equação em funcionamento. De um lado, um desejo de punição dos outros. A gente pode falar de um furor punitivista. E, ao mesmo tempo, junto com esse punitivismo da nossa sociedade atual, que faz julgar o outro por um crime que muitas vezes ele não cometeu, a gente vê também a liberdade colocada como uma espécie de negatividade. Então,
não dá para dizer que a liberdade seja um valor para nós hoje. Nós estamos muito mais envolvidos com a possibilidade, com a tendência, digamos assim, de aprisionar pessoas ou vê-las, pelo menos, pagando um preço qualquer diante de um erro que tenham cometido. E muitas vezes, inclusive, desejando que pessoas sejam punidas mesmo que elas não tenham cometido crime nenhum. Esse ideal de liberdade, ele caiu por terra, ele está solto aí num contexto, vamos chamar assim, eu estou chamando de negatividade porque eu estou pensando essa liberdade que sobrou em algum lugar, como se fosse uma espécie de livre-arbítrio, escolher as mercadorias, ter a liberdade para comprar um carro ou escolher a cor do sofá em casa, mas também uma certa liberdade mais radical, mais alternativa, poder, de repente, ter um tipo de alimentação, um tipo de prática corporal ou de religiosidade que também não se encaixa no sistema. Eu acho que a liberdade é um problema, mas esse desejo de punição, a meu ver, é que transforma a liberdade num problema. O que é o punitivismo, né? Como que a gente define isso para quem não é do campo do direito? Para o cidadão comum, a pessoa que está por aí fazendo mil coisas da vida e que, de repente, é tomada por esse desejo de julgar. Estritamente dizendo, a punição não poderia ser vingança, né? Como era no passado. Me furou, vou furar. Não era essa a regra, né? Ela tinha que ser algo, idealmente, que iria se retribuir por um mal feito. A palavra mal feito aqui não é invenção minha, ela é uma categoria importante, inclusive de Foucault, né? Um mal feito, alguém fez algo errado. E eu preciso dizer o que eu faço com esse mal feito. E nós temos dimensões desse mal feito. Ele pode desde pegar a bicicleta até coisas profundamente graves, como é tirar a vida de alguém. Então, eu acho que a primeira coisa que nós precisávamos arrumar no nosso furor de dizer pune, amarra no poste e vamos linchar e nós mesmos vamos fazer justiça. O que nós estamos colocando para fora? A minha primeira tentativa de resposta para a nossa conversação hoje é que nós estamos botando para fora um ódio a quem nós não conseguimos conviver e nós não queremos conviver porque nós nos imaginamos melhores, que é um ódio racial, que é um ódio de classe, que é um ódio de uma proximidade de convivência, mas é também o medo. Então, imagina a bomba que é odiar e temer. Vira uma bomba, né? Aí essa pessoa tem poder de dizer, eu prendo você, é um sem fim. Eu fico pensando também, acho que nessa linha do que você está falando, que o que a gente chama de punitivismo tem um elemento de crença, né? Então, eu carrego os meus afetos, mas eu construo também o sistema de crença. E na base dessa crença tem a solução de força, né? Então, eu acredito que um policiamento muito radical, que a violência do Estado, que aqueles que dizem, por exemplo, bandido bom é bandido morto, né? Certamente essa pessoa que fala assim, ela cai numa contradição, porque ela está praticamente falando, atuando, né, no seu ato de fala, ela está praticando uma espécie de crime ao incitar a morte de alguém, né? Então é uma fala criminosa, mas ela cai numa implosão, mas ela implode o seu próprio argumento, mas ao mesmo tempo esse argumento foi para a vida. Construído um sistema de crenças, de que é possível eliminar pessoas. Você falou dessa função de extermínio da prisão, né? Enfim, essa solução de força. O direito não vende muito isso? Você não acha? Você acha que o direito defende hoje mais a solução de força, a punição, ou o direito à liberdade, à defesa, à presunção de inocência, por exemplo? Pois é, o direito penal, né? Falando do direito, especificar o direito penal, ele traz também como princípio a presunção da inocência. Agora, a questão é como isso é aplicado e para quem é aplicado. Quem tem direito de ter esse benefício? A questão é como se distribui a punição, é como se distribui a liberdade. Essa é a grande questão, porque se a gente for pensar, por exemplo, na lei de execução penal, que é a lei que tem direitos e deveres dos presos, por exemplo, se parte dessa lei fosse cumprida em relação aos direitos, hoje a gente não estaria
com aí mais de 700 mil pessoas encarceradas no Brasil. E uma outra reflexão que eu gosto de colocar, e eu coloco aqui também para a gente refletir, é assim, o Brasil é o terceiro país do mundo que mais encarcera pessoas, né? As prisões são verdadeiros campos de concentração no Brasil. É um país exemplo em tortura, é um país que tem a polícia mais letal do mundo, e isso quem está falando é a periferia. Isso quem está falando é o movimento das mães, que tiveram seus filhos mortos, executados pelo Estado brasileiro. E aí a pergunta que eu coloco, que aí é um diálogo, é reflexão, não é dar resposta, é: a sociedade brasileira se sente mais segura com essa quantidade de pessoas presas? Nesse sentido... Porque para a sociedade está colocado que quem está preso é bandido. É esse bandido bom, o bandido morto. É o bandido bom, é o bandido preso. E a sociedade brasileira está mais segura? Né? A mídia, enfim, existe uma opinião geral que não, porque existe essa produção do medo. Né? Todos os dias que tem que ter mais prisão, porque existem projetos que é para a construção de mais prisão, ao invés de projeto que tenha desencarceramento, ao invés de luta para que pelo menos 40% desses presos tenham essa liberdade. Então, existe muito mais projeto para construir presídio, existe muito mais incentivo governamental em relação ao recurso financeiro para a construção de mais presídio, porque é uma farra do aprisionamento no Brasil. O Brasil hoje prende pessoas que estão em ocupações, né? Trabalhadores que estão em ocupações, que estão reivindicando o direito à moradia, a resposta do governo é prisão. Porque vai um pedido de reintegração de posse, né? Existe lá a resistência histórica dessa população e aí prisão. A prisão é para estudantes secundaristas, a gente viu isso nas manifestações, como foi o tratamento que foi dado, né? Principalmente aqui em São Paulo, para os manifestantes, dos professores secundaristas, pessoas de ocupações. E por aí vai. Então, a prisão é a resposta para tudo, é a farra do aprisionamento. E nesse sentido, a gente pode falar que o medo, a prisão e a segurança se transformaram em mercadorias. Então, o que a gente faz com isso, né? Essa pergunta que você está colocando é muito forte, né? A gente vai conseguir se sentir mais seguro com isso? Quem, aliás, é esse agente, né? É quem não está lá dentro. Ah, sim. Né? Quando nós temos uma população majoritária, mas é majoritária para não dizer total, porque nós não iríamos cometer um erro desse, porque às vezes basta um. Ela é negra, ela é da periferia e ela é pobre. Então, esse nós é todo esse que não passou pela porta giratória já na adolescência, pela rua e pelo sistema socioeducativo. Agora, a pergunta fundamental é: que conforto temporário é esse que essa fantasia do aprisionamento como solução para o medo está nos dando? Porque ela gira, são 2, 3 anos, voltou. E voltou o quê? Se nós não fizemos nada. Muito mais preparado, aí sim para um crime mais significativo que nos gere medo. Então, aqui me parece que a melhor maneira de lidar com o medo é abrindo essa caixinha dos problemas que são majoritariamente sociais, eles não são criminais. Ele não é uma política criminal, ele é uma política social. E parece que é tão difícil de entender, mas não é simples. A pergunta é: o que faz uma criança aos 8, 9 anos ir para a rua? Essa criança vai para a rua porque em algum momento ela sai da escola e a escola não percebeu que ela saiu da escola. Ah, mas onde está a mãe dela? É de uma crueldade tremenda fazer essa pergunta, né? Aonde está a mãe dela? Onde está o pai dela? É parte dessa economia informal do tráfico. O tráfico é uma economia de sobrevivência doméstica. Aí a pergunta é: quem compra essa droga ilegal? Veja quem é que move essa economia. Quem move essa economia é essa população que não está dentro do presídio e que diz, na hora de fazer uma conversa sobre descriminalização de drogas, não, porque nós não vamos descriminalizar a maconha, porque nós não podemos... Você entende, Márcia? É uma caixa que ao mesmo tempo parece complexa, mas ela é razoavelmente simples. Mas nós precisamos tocar nas fantasias em torno do medo e na falsa solução que é a prisão. Nós já temos estudos sistemáticos e confiáveis mostrando que a prisão não transforma o indivíduo. Por quê? Porque ela não é uma máquina de construir o laço social.
Ela é uma máquina de rompimento do laço. Você passa horas do seu dia trancado dentro de uma cela lotada, só construindo um ressentimento sobre a vida aqui fora. O medo. Lembro da história dos filósofos com o medo, assim, alguns filósofos, tipo Spinoza, por exemplo, que falava que o Hobbes também, né? Hobbes falava que o medo e a esperança eram gêmeos e que, na verdade, o poder transitava entre esses dois afetos, né? Mas o Spinoza tem essa ideia de que o medo é, vamos dizer assim, administrado, controlado, né? E usado. Sentir medo é algo produzido também, né? A gente aprende a sentir medo. Como você vê isso? A produção do medo, eu vou assim dar um exemplo de quando começou a produção desse medo no Brasil. Vou ser um pouco pretensiosa aqui. Não, por favor. Acho que essa produção do medo começou no dia 14 de maio de 1888. Estava lá, né? Toda aquela população negra, liberta, com a cartinha na mão, né? Com a Lei Áurea na mão, falando: olha, nós somos livres agora. Estamos aqui com a Carta da Abolição, a gente não vai mais... Agora nós somos pessoa, porque dali foi o reconhecimento do ser negro como um sujeito jurídico, de direitos. Antes era mercadoria e, de repente, da noite para o dia, o que era mercadoria se transformou pessoa, né? Num passe de mágica. Então, acredito que a produção do medo, estou sendo pretensiosa de dizer que começou nesse dia, porque as elites... Eu acho uma baita tese. É uma tese ótima. Que sempre tiveram os seus privilégios, então... Nós temos que ter medo desse povo agora, esse sem o que fazer, esses negros, esses sujos, né, as pessoas sujas. Então, acredito que começou nesse dia. E aí também eu acho que inaugura também uma grande discussão sobre liberdade, né? Com essa cartinha na mão, essa Lei Áurea na mão, falando de liberdade. E aí, entrando na discussão de segurança pública, tem tudo a ver, porque daí começa também a criar essas parafernália toda de ideia de segurança pública para proteger um grupo determinado da sociedade que precisa tá protegida, né? Proteger o quê, né? Desses indesejáveis. Eu sou muito crítica a isso. Queria seguir a ousadia, né, de quem sabe fazer aqui uma compreensão teórica dentro do par que você colocou, do medo e da esperança. E esse é o jogo que o punitivismo faz. Ele vende a insegurança como um fato dado, todos nós vivemos a insegurança. Eu ofereço a sua segurança, prendendo, botando câmera, segurança privada, carro blindado, shopping específico, muro alto, uma engenharia. E fazendo o quê com a pobreza e fazendo o quê com a população presa? Tirando a esperança dela. Eu queria entender melhor essa relação da propriedade, porque tudo que a gente faz pelo direito é proteção a uma propriedade. Como que foi instituído que tudo tem valor, tudo é monetário? Porque o que a pessoa da periferia procura quando ela rouba ou quando não rouba, o que ela quer, na verdade, é o dinheiro. A pessoa que tem muito dinheiro quer proteger seu dinheiro. E aí a segurança pública entra como uma ferramenta do Estado que só se mexe quando alguém aciona. Como que isso se relaciona? Como que isso fica? A gente poderia dizer, a gente vai trabalhar com isso aqui agora, que a lógica do assalto é o núcleo, o DNA, que faz operar o capitalismo. Então, uma expropriação ou até mesmo uma apropriação indébita daquilo que é do outro, e que é do outro, e que sempre será do outro, porque, na verdade, deveria pertencer ao comum. Se a propriedade privada for o princípio que nos rege, nós estamos sempre roubando uns dos outros. Então, é óbvio que a gente devia pensar na propriedade privada com função social. E aí eu fico pensando, que acho que a gente podia... A sua pergunta é muito boa, ela faz a gente pensar também no que seria esse comum, que não seria propriedade privada. O que a gente pode usar em termos comuns? E se o capital não deveria ser comum? Porque o capital, ele é constantemente acumulado e ele procria através de um sistema que não providencia
digamos, direitos, que não assegura direitos para outros indivíduos que não possam acumular o mesmo capital. Até porque só existe um capital, uns vão acumular, outros não. Então, acho que é o sentido também da propriedade privada que ele está colocando em discussão, né, gente? O que eu só para complementar é que não é a periferia que comete mais crimes. Né? Para a gente entender que a periferia comete crime, mas fora da periferia também se comete crime. Por que tem essa ideia que a periferia comete mais crime? Por que tem mais pessoas que são acusadas de que cometeram o crime dentro da prisão? Porque é na periferia que a polícia procura mais crimes. Uhum. Então, se a polícia procura mais crime, provavelmente vai encontrar algum tipo de delito ou não, mas acusa que encontrou. Mas dentro da ideia do crime, né, dessa categoria socialmente construída, então, aí a gente entende, as pessoas entendem que é a periferia que comete mais crime. Isso não é verdade. O Morumbi também tem gente que comete crime. Muito Dentro crime. do Congresso Nacional tem muita gente que comete crime. E que viram julgamentos nacionais do país parar. Enquanto todos os dias a pobreza gira a porta do presídio e elas não têm nome, nós não sabemos quem são. Esse exemplo é muito importante. Tem uma criminalização da crítica, da lógica, da análise, da reflexão, do pensamento, do questionamento, e uma criminalização da pobreza, da condição negra, da condição feminina. Da própria maternidade, né? Da maternidade. A maternidade negra, a gente tem aí a Janaína, que é o caso da... Né, ela foi esterilizada, foi obrigada, na verdade, né? Uma moça caso, que estava morando na rua, né? Morando na rua, negra, encarcerada. E aí o próprio Poder Judiciário brasileiro, que é extremamente patriarcal, entendeu que teria esse direito sobre o corpo dessa mulher. Esterilizou essa mulher sem o consentimento dela. O machismo também parte dessa lógica da propriedade privada e trata o corpo da mulher como propriedade privada. É toda essa lógica. É a pior das lógicas, é a lógica do capitalismo, que é a lógica do assalto. Das histórias de aprisionamento, dos horrores dessas histórias de aprisionamento, porque as pessoas que vão contar suas histórias e as pessoas que vão entender as histórias dos aprisionamentos dos cidadãos trazem sempre, enfim, imagens muito dolorosas. E as histórias envolvendo as mulheres são particularmente dolorosas porque, em que pese, vamos chamar assim, o desrespeito e até a desumanização desse processo, a barbárie mesma na qual, enfim, as pessoas são lançadas nesses processos de aprisionamento, com as mulheres tem um fator a mais que sempre me deixa, assim, pensando no porquê disso, sabe? Então, por exemplo, uma das imagens, os presídios femininos são presídios em que as mulheres não são amparadas pelos homens, então não existem filas para visitas, são ambientes muito diferentes. Vocês conhecem esses ambientes e vocês podiam contar um pouco para a gente sobre isso, porque a população de mulheres encarceradas no Brasil também cresceu muito, né? É assim, muita gente, muita mulher presa. Que crimes são esses, né? O que essas mulheres estão fazendo dentro desses ambientes? Como que elas vão parar lá? E por que elas são esquecidas nesses ambientes? Hoje no Brasil tem mais ou menos 40 mil, mais de 40 mil mulheres presas. Esse dado é atual hoje. Isso são dados estatísticos institucional, né? Uhum. Então, a Débora falou uma coisa muito importante, que o cárcere produz abandono. Uhum. E realmente, para as mulheres, essa produção ela é potencializada. Ver a fila na frente da penitenciária de mulheres e ver a fila na frente da penitenciária masculina é muito diferente. Uhum. É gritante a diferença. Na maioria das vezes, as pessoas que vão visitar as mulheres são as mães já idosas, que muitas vezes vai uma vez ou outra e não volta mais por conta da violência da revista vexatória. Filhas
sempre mulheres, nunca homem, assim, nunca o pai ou o irmão, sempre mulheres. Isso quando tem essa pessoa da família que se dispõe a passar por toda essa violência de fazer a visita. E fora isso, as instituições religiosas, né, que está dentro do cárcere e faz esse trabalho de assistência religiosa. Então, é onde o cárcere potencializa essa violência, né, essa questão de gênero. Então, a realidade das mulheres é uma realidade muito diferente do que a realidade dos homens encarcerados. A questão do abandono, a questão, por exemplo, da saúde, quando a gente traz para essa realidade da saúde, hoje no Brasil é um ginecologista para cada 1.700 mulheres. A questão do parto, a questão das crianças que estão com as mães cumprindo pena, a questão, por exemplo, das punições disciplinares dentro do presídio. Se uma criança está chorando muito, essa mãe pode ser penalizada arbitrariamente pelo diretor, pela diretora da penitenciária. Eu estou falando isso porque isso é caso real, concreto, que acontece. Então, essa mulher pode sofrer um processo disciplinar pelo filho estar chorando alto. Partos dentro da cela. Ainda acontece hoje no Brasil mulheres que têm partos algemada. Isso a gente sabe que, né, isso são denúncias das famílias. Existem muitas formas ou muitos presídios no mundo, presídios femininos, mas talvez o Brasil seja um dos países que mais utiliza esse princípio da tortura, né? Que é o causar sofrimento no outro até um limite de fazer com que ele se sinta um nada. Inclusive fazendo com que muitas vezes ele chegue a uma condição de nada subjetivo, né? Então, você faz muito mal ao outro para que ele possa como que inexistir, né? Você acha que isso é uma coisa mais da nossa cultura? E por que a nossa cultura penitenciária seria assim? Quer dizer, a gente está juntando aqui, na verdade, essa questão do punitivismo aplicado às mulheres, como se punir mulheres fosse algo que trouxesse uma espécie de gozo perverso a mais no processo. Esse ódio que a Débora levantou, né? O ódio é um afeto conhecido pelas mulheres que sofrem violência na história. Então, essa instituição piora ainda mais as coisas, né? Ela intensifica isso, né? Isso quando a mulher é negra, quando a mulher é pobre, quando a mulher é mulher, né? Então, tem várias categorias: ser pobre, ser negra, ser mulher negra lésbica, ser mulher negra trans dentro de um sistema. E tudo isso potencializa muito mais essas violências. O sistema de justiça é o lugar onde se produz mais essas categorias, essas vulnerabilidades sociais. Acho que não tem outra área no Brasil que não se produz mais isso em relação, por exemplo, a grupos historicamente discriminados, como o sistema de justiça penal. Os corpos das mulheres são corpos espoliados, tanto pelo crime quanto pela polícia. A negociação para a participação no crime, ela passa pela sexagem. Ela passa por esse corpo que é sexualizado numa negociação. Seja pela droga, seja pela violência, seja no momento da revista, seja no momento de um flagrante. Ele não é um corpo sem sexo, ele é o corpo que vai ser espoliado nessa negociação. Então, todas as meninas que eu conheci em uma unidade socioeducativa passaram por situação de violência sexual. Da polícia, da casa. Todas. Eu não estou usando aqui um superlativo, uma hipérbole para dizer. Todas. É violência sexual na casa ou na rua, da polícia ou das instituições. Ela sofre na casa, ela vai para a rua, ela sofre da rua, ela volta para casa, ela não tem para onde ir. Então, é este mundo de espoliação do corpo pelos homens, pelo poder masculino, pelo patriarcado, que nós podemos dar os nomes que nós quisermos aqui, faz com que ela entre no sistema. E aí tem a cena, mas esse sistema é igual para todos. Qual é a diferença entre ser uma menina e um menino? Na porta de entrada. Quando você entra numa unidade socioeducativa, existe uma coisa que se chama carômetro. Carômetro é o seguinte: você tem dezenas de pavilhões, né? Você pode botar aquele menino ou aquela menina num determinado pavilhão. Então, você mostra a fotografia com as carinhas, igual foto 3x4, de carômetro, as caras de todo mundo que está no seu pavilhão. Você vai dizer, guerra de sangue, não posso, inimigo.
Então, acompanhar um menino chegando é isso, guerra de sangue. Ou seja, se nós ficarmos juntos, a gente se mata. Guerra é que dá para conviver, se tiver organizado o espaço. Não sei nem quem é. Quando a menina entra, sabe qual é a resposta dela? Não conhece ninguém. Ela entra um indivíduo, ela não entra em bando como os homens entram. Isso tem consequências para alguém que vem da rua, que é viver em bando, para alguém que vem de uma casa pobre na periferia, da qual essas concepções de privacidade, do meu quarto, da minha intimidade, mãe, ela não existe. Porque são espaços separados por uma cortina quando são. O mundo existe no bando. Então, nada pior para essa menina chegar em uma unidade e dizer vai ficar 48 horas no isolamento para nós vermos como você se habitua. A primeira regra é fazer cortes no corpo, é tentar suicídio, dizer eu não aguento o silêncio, eu não aguento a solidão, eu não aguento estar sem a droga, eu estava com Roupinol na cabeça até ontem, amiga. Você precisa cuidar de mim. Não tem psiquiatra, você é ginecologista. Então, aqui é uma alienação para transformar o bando da rua em indivíduo. Não acontece nos meninos. Ele no primeiro banho de sol, e aí parceiro, e aí mano... Ele vai se reencontrar em algum lugar. Mas aí você fez uma outra pergunta. Por que nós temos uma diferença das filas? Porque na distribuição social dos nossos deveres não está no nosso sangue. Nós não nascemos cuidadoras. Nós somos treinadas. Eu acho que nós nos orgulhamos de sermos cuidadoras também. Só nós não queremos como destino e como exclusividade. Então, quando elas caem, que é essa expressão, né, que se usa quando você cai, por que ninguém vai visitar? Porque ela é a cuidadora. Era ela que visitava o pai, era ela que visitava o marido, era ela que visitava o irmão. Então vão ser mulheres da sua rede de afetividade que ainda vai levar o sabonete, o absorvente, alguma coisa para se manter o vínculo. É um mundo em que faltam as mulheres, embora esteja cheio de mulheres, né? Eu fico pensando nessa coisa dessa mulher que vem participar de um sistema de tráfico. Ela não é, muitas vezes, nem usuária. Isso, nem traficante. E nem traficante. Ela não está nem... Na ponta, né? Na ponta dessa grande economia do tráfico. Muitas vezes são mulheres que são mães de meninos que estão... Porque a periferia, se alguém fala que a periferia produz tráfico, tem muita droga, isso é uma grande mentira. A periferia, ela tem o varejo. Ela tem os meninos com poucas quantidades de droga. Acho que os grandes traficantes não estão na periferia, não está na comunidade do Rio de Janeiro. Né? Não é ali que estão mansões construídas, não é ali que caem helicópteros com, né, grandes quantidades de cocaína. Então, essas mulheres, muitas vezes, elas têm um filho que, de repente, está envolvido, mas são varejistas. Manter o cárcere, manter as mortes, esse extermínio que acontece no Brasil, que é um genocídio antinegro, que mesmo que as pessoas não queiram reconhecer isso é um genocídio. Gente, a polícia no Brasil mata muita gente, mata muitos jovens. E não é exagero falar isso, né? Não é exagero falar isso. A gente saiu agora o Atlas da Violência, Sergipe como, né, um lugar que mais tem números assustadores. A gente sabe que esses números também é questionável, porque a gente sabe que é muito mais do que isso. Aumenta o número de mães organizadas pedindo justiça, pedindo para reconhecer a memória desses filhos. Se está aumentando o número de mães que reivindica isso do Estado, é porque está aumentando as mortes, ou as mães estão mentindo. Né? Então, reconhecer que isso é um genocídio que está acontecendo no Brasil, que não é de hoje nem de ontem, isso já faz muito tempo, isso é uma história muito longa, e que está aumentando cada vez mais. E reconhecer o seguinte, que quando se a gente pensar que esses candidatos, essas pessoas, a própria sociedade, ela não quer que acabe com o cárcere, ela não consegue imaginar essa possibilidade, acho que é uma cultura punitivista que a gente tem, que é construída, e é construída diariamente, pela mídia, pelos programas policialescos. As pessoas têm a falsa ideia que se tiver um policial, né, próximo, ela está protegida. Mas como se é a polícia que mais mata?
E que mais morre também, né? E que mais morre, exatamente. E que mais morre. As duas coisas. Eu acho que nós vivemos uma crise de imaginação. Nós não conseguimos ter uma imaginação sobre um outro mundo possível que não seja a falência do sistema punitivo e a existência do sistema punitivo. Porque mesmo muitas pessoas, que eu diria, aquelas que não sejam um extremo de dizer mata, pune, tortura, nós temos uma grande massa que diz assim, eu não sei o que fazer. Eu só sei que eu tenho medo, eu só sei que eu queria poder andar na rua e não ser roubado, que é basicamente, né, a frase, eu queria poder ter meu carro, eu queria poder ter minhas coisas. Essas pessoas, nós podemos abrir a conversa de dizer, nós temos uma crise de imaginação. E com essa crise de imaginação do mundo possível para cuidar do seu medo, não passa pela prisão. Se nós concordarmos com isso, nós temos muitas pessoas criativas, muitas pessoas com possibilidade de imaginar que outras saídas nós poderíamos oferecer para alguém que é um pré-adolescente, alguém muito jovem, que está escolhendo a rua em detrimento da escola. Então, eu diria que o principal pedido que um programa como esse pode fazer é dizer, nós somos pessoas criativas. Nós já temos uma história, mais de um século, de que prisão não resolve o nosso medo. É uma grande questão, gente. Como você põe em questionamento isso, né? Essa crença quase fundamentalista de que prisão é uma solução. Numa sociedade que se opõe à escola, desvaloriza a educação e valoriza a punição. Acho realmente que a gente vai muito mal. E a esquerda, desculpa te interromper, a esquerda é extremamente punitivista. Ah, né? sim, tem toda uma esquerda punitivista. É uma Exatamente. contradição Os também. movimentos feministas, eu acho que é uma Também. pauta importantíssima a ser levantada para refletir sobre isso. Os movimentos feministas, justamente para o que fazer em relação a crimes de gênero. O que fazer? O que fazer? Vocês podem construir mais cadeia? né? Pois eu é. acho que são punitivismos diferentes, que a gente precisa arrumar as palavras, porque a gente coloca em todas as gavetas a mesma coisa. Também, né? E não é o punitivismo de que diz bandido bom é bandido morto. É, na verdade, dizer eu queria ser protegida, eu não queria morrer. Aqui nós temos uma concepção de vítima que não é mais meu apartamento ou meu carro, não é mais uma injustiça de dizer é 18 gramas de droga, mas o Brasil é o país da América Latina, dos que mais mata mulheres por crimes de gênero. Então, também não Como fazer uma resolver pergunta isso? sobre como Pois cuidar dessas mulheres na relação afetivo-sexual. Então, eu não botaria tudo no mesmo bloco, de dizer o movimento feminista é punitivista, as esquerdas são punitivistas, porque não é o punitivismo que nós vemos passando um rolo compressor na pobreza. A gente vai precisar dessa delicadeza para pensar também essas sutilezas, porque, enfim, não podemos resolver da mesma maneira. Acho que dá para a gente retomar um pouco essa questão, então, desses corpos femininos que são tratados dentro de um sistema capitalista, carcerário, um patriarcado que é todo movido por uma ideia de posse do corpo, o corpo mercadoria, que é o corpo dessa outra, né? E aí você comenta também essa questão do genocídio dos jovens negros, que é o genocídio histórico dos negros, e, ao mesmo tempo, um genocídio que é das mulheres, né? Quer dizer, por que precisa ser tão ruim assim? Por que a nossa sociedade não consegue ter uma relação mais razoável com os erros? Porque com os erros humanos e com a condição humana diante das limitações do próprio contexto. Nós costumamos tratar os seres humanos como abstratos, né? Como se eles não existissem e não se formassem dentro de contextos. Isso que a Dina está trazendo esse exemplo, né, da condição das pessoas negras num país racista que inventou uma lei absurda, uma lei ridícula e, enfim, a Lei Áurea, né? Lei Áurea. Que está no nosso imaginário e que compensa muito um imaginário branco. Eu adorei também que você falou disso, né? Desse adoecimento, dessa falta de... A gente está com a imaginação realmente muito pouco criativa e muito condenada, digamos, aos clichês, ao mais do mesmo, né? A humanidade sempre resiste. Isso é uma coisa fabulosa. Eu encontrei a humanidade resistindo nos manicômios, nos presídios, na unidade socioeducativa. Mas eu terminaria com uma boa história, né? Eu cheguei nas unidades de adolescentes com todos os meus trejeitos de uma pesquisadora. Minha pranchetinha, o meu gravador, os meus instrumentos. A menina que manda num pavilhão, em geral, é chamada de xerifa. A xerifa me olhou, sei,
O que você está lendo? O que eu estou lendo? Né? É 2 minutos, uma mudança de quem pergunta quem. Sei lá, qualquer coisa. Ela disse, eu quero ler os livros que você está lendo. A gente faz assim, você entra, se nós fizermos um clube de leitura. Então, a condição para a minha entrada, e como eu contei, eu fiquei 1 ano ali dentro, foi que nós líamos livros. Como a seleção literária delas me doía no fígado e a minha doía no fígado delas, nós fizemos um pacto. Eu lia as histórias de princesa e de amor e elas liam uma que eu escolhia. Então, valia delas 1 semana, valia a minha 1 semana. Esse é um encontro humano possível. Esse é um encontro que é bonito, de construção de uma biblioteca, de construção, e nós passamos a trocar cartas. E o que a diretoria do presídio me dizia? Não, você não pode entrar com caneta. Caneta vira estoque, né? Que é arma para um furar o outro. E aí eu fui descobrir um presídio nos Estados Unidos, eles fabricam canetas que são maleáveis. Eles me permitiram importar. Todo presídio escrevia cartas. E nós, na universidade, respondíamos as cartas. Nós líamos, eles líamos e nós trocávamos cartas. Diferentes mundos puderam se encontrar e nós exercitarmos uma imaginação mútua sobre quem somos mutuamente. Esse eu acho que é um bom exemplo, né? Ótimo exemplo. É um exemplo que melhora o nosso olhar e nos dá enfim, abre uma luz no fim do túnel. Você tem alguma luz no fim do túnel? Eu tenho. Eu tenho. Em meio a tantas coisas que está acontecendo, né, ruim, de retrocessos, mas eu acredito muito na resistência. Eu acho que essa população encarcerada dentro desse espaço físico, que são as cadeias, as fundações casas, os cadeiões, as penitenciárias, e fora desses espaços, essa família, essa comunidade que é criminalizada junto, também encarcerada, só que uma outra, né, uma outra ideia de cárcere, a resistência que está embutida nessas pessoas, eu acho que isso nos traz essa luz no fim do túnel que você está colocando. Porque quando a gente fala de população encarcerada, de população discriminada, que sofre esse racismo estrutural histórico, a gente não está falando de uma população que está dormindo, que está só recebendo. É uma população que resiste em movimento histórico, dentro e fora. Então, existe uma resistência nos encontros com a polícia, existe uma resistência da família, existe uma resistência da comunidade o tempo inteiro. E aí eu acredito muito nisso. Eu acho que é essa resistência, eu acredito muito que é a comunidade, que é a família das pessoas encarceradas que vai nos localizar esse outro mundo possível, porque a família não quer o cárcere. A família não acredita mais nessa polícia. Essa família que pede a desmilitarização da polícia. Eu estou falando de família enquanto grupo coletivo, político, organizado desses movimentos, que eu estou intimamente ligada. Então, essa família que localiza para mim, com o meu olhar de advogada e de pesquisadora, né? Essa família que me localiza isso. Inclusive, quando eu estava fazendo a pesquisa, Márcia, da dissertação, que era Res Negras, Juízes Brancos, foi as mulheres encarceradas que me localizou uma outra dimensão de prisão, que é a prisão fora do cárcere, que são os encontros dessa família que estava fora do cárcere com a polícia, com os promotores, com os juízes, com os defensores, a forma de tratamento. Tudo isso, essas mulheres encarceradas denominavam como prisão também. As longas viagens para visitá-las, a forma como tinha que conseguir dinheiro para levar o alimento, comprar o absorvente, enfim, toda a revista vexatória, tudo isso é prisão. A gente entende que prisão é uma ideologia de desumanização de corpos. Então, acho que eu fico com a palavra resistência no sentido de luta organizada. Resistir é a palavra que a gente tem que carregar para pensar mais. Né? Bom, eu quero agradecer muito a vocês por terem vindo conversar com a gente, agradecer a Dina Alves e a Débora Diniz por esse encontro. Bom, obrigada, gente. Foi lindo. Valeu. Obrigada. Valeu.